aqui, começando. Só nós pra gente fazer isso, né? Bom, galera, pra quem tá acompanhando o vídeo, eu tô aqui e eu tô com uma convidada muito especial. Pra quem não sabe, isso aqui é depois de tanto networking, tanto tempo pra chegar nessa pessoa, conseguir chegar nela foi muito difícil, ela é uma agenda muito complicada, mora muito longe de mim. Claro, a minha mãe Bom, gente, essa aqui é minha mãe, pra quem não conhece, e a gente vai falar sobre diversos temas, certo? Tudo bem com você? Tô aqui. Então, beleza. Bora. Vamos falar sobre o primeiro tema, que eu acho que é o básico para todo adolescente, que é pais. Pais, pra você, como que você acha que... Como que os pais se sentem com os adolescentes? Por exemplo, quando a gente tá nos nervos, quando a gente fica... A gente fica uá! Boa! Também. Depende, assim, depende muito do porquê do uá, entende? Tem momentos que existe o nervosismo por parte de vocês e que nós estamos num momento bom. Então dá pra respirar, dá pra tentar pensar o que tá acontecendo, por que tá dessa forma. E quando vem do uá de vocês, quando nós estamos no momento uá também, é conflito desnecessário, entende? Mas, como eu acredito e falo isso abertamente pra você, que é meu filho, a responsabilidade do nosso relacionamento, a responsabilidade de ter o melhor autocontrole é minha, né? Como mãe é minha, embora seja bastante difícil, saiba disso, porque você terá os teus. Claro. É bastante difícil a gente ter esse autocontrole em momentos que às vezes a gente não tem, mas nós como pais temos que ter. Você tem muito autocontrole, não tem? Quando você tem isso? Acredito que sim. Então, dica aos pais, como ser mais controlável com os filhos. Acho que 2 pontos. Primeira coisa, pais, lembrem-se, nós fomos adolescentes, né? Acho que às vezes a gente esquece disso. Esquecemos que também tivemos bocão, que também tivemos nossos momentos de crise existenciais. Nós esquecemos que tivemos bate-boca com os nossos pais, ou que tivemos crises achando que os nossos pais ou não nos amavam, ou amavam mais os outros, ou não nos entendiam. Então, se a gente lembrar disso, sempre que eu preciso buscar o meu autocontrole, eu vou lá naquela adolescente que eu fui e falo, ok, o que eu podia falar para aquela bendita adolescente chatinha que eu tinha, que era eu, num momento como esse. Então, eu lembrando que eu fui adolescente, eu tiro um pouco o peso do adolescente e do problema que ele tá agora. Eu diminuo menos o problema dele, né? Porque nós temos tantos problemas, nós como pais, né? Tantos problemas, tantas coisas a resolver, que é óbvio que se a gente pensar no adolescente só nele, a gente vai tende a diminuir o problema dele, porque os nossos são maiores. O que a gente não pode esquecer é que quando nós éramos adolescentes, aqueles problemas eram gigantescos para nós. Aquelas dores e aquela coisa absurda que a gente sentia, era muito difícil para nós. Então, se a gente lembrar disso, já vai facilitar. E a outra questão é que eu acho que a gente precisa entender que o relacionamento basicamente depende de nós, como adultos. Embora seja muito difícil isso, mas eu acredito que se a gente tem um bom relacionamento com os nossos filhos, mérito nosso. E se a gente tem um péssimo relacionamento com os nossos filhos, mérito nosso. Então, acho que se a gente tiver essas duas coisas... Detalhe, pais, não é fácil, né? Eu sei que não. E nem tô falando que consigo 100%, mas eu busco, né? Busco. E o dia que eu estouro, o dia que eu não consigo lidar com isso, tudo bem. Não consegui. E depois eu converso com ele, explico pra ele, falo pra ele. Se tiver que pedir desculpas, peço,
ok, ele tá aqui. Uhum. Se eu me excedi e se eu perceber que foi desnecessário, eu peço desculpas. E se não, paciência e estamos conversados. Isso mesmo. Tem alguma pergunta? Basicamente o que está acontecendo pais, adolescentes. Você está representando o lado dos pais e eu estou representando o lado dos adolescentes. Seguinte, tem alguma dúvida para os adolescentes? Como pais? Uma coisa que eu e o Matheus falamos muito já sobre isso, e eu acho interessantíssimo nessa brincadeira de pais versus filhos, né? Vai. Nessa disputa, quem que ganha, né? A gente sempre fala sobre isso em casa. Uhum. Então, assim, a minha pergunta é, filhos, vocês acham mesmo que vocês vão ganhar essa luta? Assim, existe o porquê ganhar? Vamos lá, primeira pergunta. Por que os filhos têm tanto problema de entender que os pais só querem o melhor para eles? Eu acho que o maior problema de tudo isso é a comunicação. Uhum. O problema é que durante tanto tempo, no tempo que a gente vive, basicamente o que está acontecendo? A gente tem tanta informação, tem tanta coisa acontecendo pela quarentena, pelo trabalho, está tudo se misturando, é uma bola de neve. Uhum. Então o que acontece? Estamos priorizando as coisas erradas. A gente está colocando, por exemplo, a internet, a escola, resumindo, a gente está deixando tudo o que é bom de lado. A gente está deixando o tempo, a qualidade de tempo, porque tempo não é eu estar aqui no telefone e você no telefone, isso por mais que a gente está do lado, mas não é qualidade de tempo. Nem tá Exatamente, junto, né? A gente está junto e separado ao mesmo tempo. Outra coisa que a gente está fazendo é a gente está meio que priorizando outras coisas. Então o que acontece? A gente não está tendo tempo de qualidade, a gente não está conversando, a gente não está vivendo. A gente está só sobrevivendo, sempre no modo automático. Ou seja, acorda, estudos, tarefa e internet, Netflix. E os pais podem estar numa maratona de trabalho, de coisa de casa, e aí ninguém conversa. Então quando tem conflito fica 1000 vezes mais difícil. Então eu acho que o que gera todo esse conflito de pais versus adolescentes é essa falta de comunicação, que graças a Deus a gente tem uma boa comunicação. Por quê? Porque a gente tem um bom tempo de qualidade, porque a gente não está se atropelando nas coisas, está dando prioridade na parte certa. Então eu acredito que o motivo que está gerando e o motivo que a gente não tem é pela comunicação. Ok. Mas eu vou dificultar um pouquinho mais a pergunta para você. A pergunta base é: qual é o ponto que vocês não conseguem entender, o porquê que vocês não conseguem entender que o não que a gente dá pra vocês tem a ver com a gente querer cuidar de vocês ao invés de nós querermos podar vocês, entende? Uhum. Tá. Então, essa aqui eu não vou responder. Eu vou mandar um recado pra você, adolescente que tá me escutando. Adolescente, não é não. Sim é sim. Talvez, espera, entendeu? Deixa pensar. Por quê? Quando se dá uma resposta assim de não bruta, não é porque ela não te ama, porque ela quer o pior, ou porque ela quer que você se isole do mundo, fala assim, você não quer que eu saia com meus amigos, não sei o que, não e tal. Não briga, não gera esse conflito. Porque, por mais que a gente já vai chegar nesse ponto, o conflito não vale a pena. Porque nenhum lado ganha. Dando spoiler, nenhum lado ganha. Mas enfim, a gente já vai chegar lá. Então, se ela te der um não, entenda por esse não. E não leve pelo lado de tipo, ela não quer que eu faça isso, foi porque eu fiz alguma coisa errada, não sei o que. Não, é simplesmente porque ela te ama, ela quer bem, ela percebe que a companhia pode não ser a melhor, o tempo, o horário, o lugar, um monte de fatores. Então entendo que quando vem uma resposta que você não espera, não é porque ela te odeia e porque tá acontecendo tudo, não, é porque ela simplesmente te ama. Pais, olha, essa a gente não combinou, mas vai lá, vamos lá. Pais, não, porque não é resposta. Porque você, papai, e você, mamãe, quando adolescentes, pelo menos eu, detestava o não por quê, mãe? Por que não? Não, pai, não.
pai, por que não, pai? Por que não? Porque não é resposta. Então, assim, sim e não, aqui em casa existe e é isso, ou estou pensando. Talvez. Muita coisa a gente fala, estou pensando e vou pensar. Mas, sempre que eu dou um não pra ele, vem junto com uma explicação do porquê não. Se, detalhe importante, se ele vai entender ou não me importa, ok? Porque, aliás, não me importa, mentira, me importa, mas não muda a minha decisão, porque se eu disse não é porque eu acredito que não é uma boa ideia. Mas eu explico o porquê não. Eu coloco pra ele o porquê pra mim não é viável, o porquê pra mim é perigoso, o porquê pra mim não é o momento. E quando eu explico, é óbvio que ele não gosta, ele continua com o não, é claro que não. Mas ele entende. E isso faz toda a diferença no clima e harmonia da casa. Embora ele não goste, ele entende Claro. que eu não tô fazendo isso só porque eu sou mãe e mando na bagaceira toda. E que não quero judiar dele, tirar ele do mundo. Não. E outra coisa, eu vou colocando pra ele o que é da idade dele, né? Olha, filho, isso você vai fazer, mas é depois. Curte isso, que é da tua idade, que é do teu perfil, Que é adolescência. Exatamente. Então, assim, ele tem a possibilidade de usufruir tudo de adolescente sem querer fazer coisas que é pra hora de jovem fazer. E também já não precisa fazer o que uma criança fazia. Então a gente vai equilibrando as coisas, conversando. Tem muita coisa que ele vem, por exemplo, não é não, sim é sim, mas ele tá sempre aberto a se posicionar e a dizer, mãe, por que não? E aí eu vou explicar. E eu escuto o que ele também tem a me dizer, né? Sim. E às vezes, eu abro uma exceção e digo, tá bem, filho, se é dessa forma, se você viu desse jeito, então tá bom, a mãe vai te dar um voto de confiança pra uma coisa que pra mim ainda não era o momento, mas se é dessa forma, se você já viu tudo isso, tá válido, ok? Eu aqui em casa não tem autoridade, mas não tem autoritarismo. Exatamente. Não é Muito isso? bom, muito bom. Não é? Uhum. Então, assim, nós trabalhamos com... detalhe, não é democracia, né? Exatamente. Não é A democracia. gente já vai chegar lá. Né? Aqui em casa nós somos uma realeza, Somos. né? Aham. Então, a monarquia que impera é a rainha que... A única da casa, né? A única. Única mulher da casa. Mas não é autoritarismo. Então ele tem espaço para ele vir, ele conversar, ele colocar as ideias, ele questiona. Como questiona essa criança? Questione, né? adolescente. Questione. Até porque, pais, tudo que a gente quer são seres pensantes que têm boas... Se você quer, papais e mamães, escutem aqui, ouçam isso com o coração aberto. Se você quer ter filhos autônomos, se você quer ter filhos com boas decisões, se você quer ter filhos que depois que você morra, a vida deles continuem boas, porque eles tenham boas decisões, vocês precisam começar a deixá-los questionar. Entende? Se eles não puderem questionar enquanto pais, né, para os pais deles, eles vão questionar a quem? Eles vão simplesmente fechar assim, ó, e sim, dentro de um emprego ruim, que falam que diminuem, que humilham e sim, e dentro de um... Entende? Eles vão entrar dentro da caixinha, vão colocar ele lá e não vão tirar ele de lá. Então eu entendo. Aqui. Eita. Pais, eu entendo que é muito bom ter filhos extremamente obedientes e que fazem o que você quer, mas não é bom pra eles depois. Então, respira e crie seus filhos para serem questionadores. Crie seus filhos para perguntar, para entender e para decidir também. E isso vai fazer com que eles sejam adultos muito melhores sucedidos. Fechado? Certo? Certo? Agora, essa é uma pergunta que eu acho que eu represento
todos os adolescentes e todas as pessoas, acho que existem na face da Terra. Acho que você vai ter que falar mais alto. Você acha? Acho. Então, Tá. ok. Eu acho que eu represento todos aqueles adolescentes e qualquer pessoa que tem mãe na face da Terra. Ui. Mães e pais. Já que você falou tanto de liberdade, de autonomia, de tudo isso, como ter mais liberdade dentro de casa? Como Como conquistar toda essa liberdade? Ótimo. Você falou a palavra. Conquistar, ok. Conquistar. Eu sabia que ia dar de bandeja essa. Conquistar. Assim, nada. Muita gente fala do nosso relacionamento. Graças a Deus, eu fico muito feliz e muito grata a Deus. Mas isso é uma construção. Uhum. Tanto de você ter confiança, de chegar em mim e falar o que você quiser. O que você quiser. Eu falo muito pra ele o seguinte: aconteça o que acontecer, você faça a cagada que você fizer na sua vida, a primeira pessoa que precisa saber, o primeiro lugar que você precisa ir, as primeiras pessoas é a tua família, é dentro da tua casa. Porque se tem alguém nesse mundo que vai querer o teu bem, é a tua família, né? Mas eu não tiro dele a consequência, certo? Eu vou cuidar e vou ajudar o meu filho em qualquer situação, mas a consequência ele vai ter. Então, se tiver que dar, ele vai me contar. Se ele tiver, ele sabe que se tiver que tomar esporro, ele vai tomar, se tiver que ficar, enfim, todas as medidas serão tomadas, mas muito menores do que se eu ficar sabendo sem ser por ele, porque se ele não confiar em mim, eu não tenho que visualizar o erro como alguém para ajudá-lo, ok? Então, assim, é uma construção. Mas eu sinceramente acho que vocês... Quer ver como que você me ganha? Entende? Eu acho que essa pergunta é muito mais como é que você me ganha, porque aqui em casa é sim, não, mas tem um chaveco antes, Sim. bem bom, antes do pedido, vem o chaveco, entende? Vem uma conversa. Antes, durante e depois. Vem uma conversinha, vem um pontuar de coisas. Então, e outra, é assim, combinou, é aquilo. Posso dar um parênteses rapidinho? Pode. Você estava falando de, tem todo esse processo, tem todo um negócio de conquistar, mas, adolescentes, entenda uma coisa, tem famílias e tudo que já escutei que, tipo assim, quando eu falo eu te amo, troco um favor, fala assim, tá fazendo isso, vai me pedir alguma coisa. Ou, por exemplo, fala assim, mãe, eu te amo. A mãe responde, o que você quer? Exatamente assim. Então, adolescentes, antes de vocês fizerem tudo isso de, tarará, o que ela tá dizendo de que tem todo um processo, não é de eu começar, não é de eu começar a falar eu te amo. É, por exemplo, eu falar mais. É de, por exemplo, fazer alguma coisa que eu não fazia antes. Dá pra se entender? Mas antes de tudo isso, foi construído. Eu já dizia eu te amo todos os dias, eu abraçava, eu beijava, eu conversava. Então não é de uma hora pra outra eu começar a pedir, terminou, ela me deu o que eu quero, pum, parou. Não. É eu fazer isso durante todos os dias e quando eu pedir alguma coisa, eu entender que eu dou carinho, eu dou amor, eu dou tudo. Por que não? Então não se iludam com isso. É bom porque essa tática de você só fazer as coisas naquele período pra conseguir, pode ser que você consiga 1 ou 2 vezes, depois cai naquela do tipo, lá vem você. Então eu acho que isso quebra. Mas ainda mais que isso, é assim, combinou alguma coisa, por menor que seja, cumpra. Teu pai e tua mãe vai confiar em você. Assim, eu falo o tempo todo pro Matheus, eu confio muito nas boas escolhas que ele vai fazer. Eu acredito que ele vai ter boas escolhas. Isso me deixa tranquila para quando ele vem com todo aquele argumento, me explicando do porquê ele quer fazer alguma coisa, que eu ainda acho que não era o momento, eu dou aquelas aberturas. Eu falei, então tá, filho, se você tá me dizendo que é assim, vai lá, entende? Então, acho que é essa construção que é bacana e isso faz a diferença para que ele tenha uma liberdade diferente dentro de casa. Detalhe,
eu cumpro. Sim. Porque já vamos para o próximo tópico, que é, pronto, consegui. Fiz todo o processo, por que não? Eu não virou um sim, vamos dizer assim. Mãe me deixou fazer qualquer coisa. Agora vem o negócio, confiança. Mas deixa eu só voltar. Uma coisa importante, importantíssima que você colocou, que é não porque, né? Você conseguiu convencer o não virar um sim, né? Me perdi. Esqueci. Detalhe do próximo vídeo, aproveitando que está em tela preta, vem mais pra frente, porque em vez de a gente ficar gritando, a gente fica mais perto do microfone. Pronto. Então, confiança. Agora você tá pensando na ideia que você perdeu. Não, e era importante aquilo que eu ia falar. Esqueci. Pronto. Pera. Tá. Uma coisa importante, como você conseguir esse não se tornar um sim, talvez você consiga isso, certo? Porque não é sempre que você vai conseguir, certo? Claro. Mas uma coisa importante, como se consegue trocar o não pelo sim com paz? Gente, vocês esquecem de um detalhe tão importante. Nós, pais, somos completamente, absurdamente apaixonados por vocês. Então, bater pezinho e chorar igual criança, vocês querem fazer isso e conseguir alguma coisa que é pra jovenzinho. Então tá errada a tática. Com a gente, entendam, nós pais, agora para adolescente, só pra vocês entenderem, nós temos um sério defeito. Para nós, aos nossos olhos e o nosso coração, vocês vão ser crianças a vida toda. Então, o nosso cuidado com vocês, quem vai ter que ir quebrando isso, essa nossa visão, e quem vai ter que ir mostrando que é capaz, são vocês. Porque senão, nós vamos pegar vocês no colinho a vida inteira, entende? Então, assim, como conquistar isso? Conquistar com argumentos, adolescentes. É com argumentação, é mostrando pro seu pai, pra sua mãe, que eles estão vendo você de uma maneira, mas que você já é capaz de dar aquele passinho a mais, de fazer aquilo que você tá querendo fazer, entende? Então, em vez de você bate porta, porque aqui não existe isso, graças a Deus, mas eu sei que tem por aí. Não adianta bater porta, não adianta pisar duro, não adianta, porque você só vai facilitar a vida do teu pai e da tua mãe. Não, porque não? Exatamente. Olha, agora eu tô fazendo contra os pais. Não é contra os pais, é minha harmonia da casa. Não, mas eu certo. fui adolescente, gente, então é isso. Assim, ó, faça argumentos bons e mostre pros teus pais que você já cresceu, que você tá ali na frente, que você tá responsável, que dá pra ir a mais um pouquinho. E aí o teu pai e tua mãe vai usar, você usando todo esse amor que a gente sente e nos posicionando conforme vocês já estão, né, melhores preparados para aquela situação, nós vamos acabar dando esse voto de confiança para vocês, para que vocês possam seguir. Fechou? Boa. Confiança? Vamos lá? Confiança. Bom, para vocês, pelo que eu fico vendo com meus amigos, pelo que eu fico vendo nas casas, parece que às vezes os pais, os filhos confiam e os pais não estão confiando nos filhos. Como que funciona para vocês, pais, em relação à confiança com os filhos? Tem alguma coisa a ver com, por exemplo, amor? Tem alguma coisa a ver com alguma coisa que já aconteceu antes ou nada disso? Então, olha só. E se eu disser que é o contrário? É? Sabe por quê? Porque se os filhos confiassem 100% nos pais que têm, eles não questionavam tanto aquilo que os pais acham que é importante, o que é certo. Entendi. Então, o que acontece é que não existe confiança de nenhum dos lados. Entende? Entendi. Por quê? Os pais pensam, os meus filhos são os meus bebês e eles não sabem o que é melhor pra eles, eu é que sei.
Os filhos, por sua vez, pensam, esses dois velhos já passaram da época deles, já fizeram tudo que eles queriam e hoje eles não querem que eu faça. Então entende que é essa, por isso que existe a construção disso, de eu abrir o meu coração para você e dizer, filho, a mãe entende, né, assim as nossas conversas, a mãe entende que você quer, a mãe entende que todo mundo, ou que grande parte está fazendo, mas entenda, o meu coração é porque eu tô preocupada com isso, eu tô preocupada com aquilo, eu não vi isso, eu não fui ali. Então entenda, nesse momento eu fico apavorada só de pensar isso. Então, calma, eu vou ver melhor, eu vou pensar melhor, eu vou ver depois que esse passar no próximo, que a gente já vai ter uma ideia de como foi. Você consegue entender o desespero da mãe nesse momento com relação a isso? Nessa nossa conversa? Eu te disse não, mas eu te expliquei os meus medos, por que não? Entende? Do contrário, é igual a gente falou antes. Surgiu uma dúvida muito boa essa aqui. Bom, uma das coisas que as pessoas admiram muito na gente, no nosso relacionamento, é a nossa conversa. O jeito que você fala, o jeito que a gente troca essa ideia, por exemplo, do jeito que eu já falei. Eu posso chegar e falar qualquer coisa pra você. Eu posso chegar e na hora, por exemplo, que você vai me dar uma bronca, você dá a bronca certa. Na hora que você vai, por exemplo, diz não, agora você descreveu como seria um não. Sim. Você me dá um não desta forma. E eu responderia da mesma forma, perguntando ou não. Entende? Beleza. Agora, não, e fale que ele questione, ele fala... Porque a gente questionar, quando eu digo questionar, entender, né? Claro. Então ele vai pôr argumentos. Mas mãe, olha só, eu entendo isso, mas olha, vai ser assim, é assim, é assim. E não, eu vou contar um segredo. O Sandro fica doido com nós dois. Porque ele fala pra mim assim, como é que você tem tanta paciência? Eu quero falar disso. Né? Porque, exemplo, esses dias na mesa, na hora do almoço café da tarde, não lembro. Na hora de uma refeição, ficamos horas debatendo a ideia do que ele ia fazer pro 10º ano. E eu tenho uma ideia e eu falo, filho, olha, estrategicamente é importante que você faça assim, porque você vai ter um plano B na sua vida, e plano B é muito... Vocês estão vendo? Eu não disse assim, escuta aqui, menino, a gente tá aqui, o importante é isso, e você vai fazer tal coisa, porque eu sei que é melhor pra você, e você vai fazer. Não. É claro que eu vou confessar, lógico que eu gostaria de fazer dessa forma, é muito mais prático e eu garanto o resultado, certo? Mas, gente, a vida é dele. Ele precisa entender que os meus argumentos são de alguém que viveu muito mais e que tem a visão do que ele quer pro futuro dele, e eu estou aqui, ó, firme e forte para ajudá-lo, mas que se precisar de plano B, o meu plano B é melhor. Então eu tô tentando explicar isso, e a gente ficou horas na mesa conversando, e o Sandro falava, ele não quer ouvir, ele não tá te entendendo. Por quê? Porque ele voltava comigo, mas mãe, assim, eu penso assim, e eu voltava, e eu a gente terminou a conversa com, filho, essas são os meus argumentos para estrategicamente você ter um plano B na sua vida. Mas a vida é sua, então pense, analise e decida você. Não foi isso? Detalhes dessa conversa. Advogados perdem na nossa conversa, porque o jeito que a gente fala, a gente já é formado. 2, a gente começou no almoço e terminou no café da tarde, assim, teve todo esse período. E 3, dica de ouro para você adolescente. Não tentem vencer seus pais pelo cansaço. Aqui em casa não funciona. Gente, é impossível. Vou te dizer por quê. Ou o seu pai vai, pelo cansaço, ele vai ter mais força que você. Por quê? Porque ele tem mais opinião, ele tem mais... Não tentem vencer seus pais pelo cansaço, porque ele tem muita experiência, tem tudo isso. Segundo, porque se ele falar assim, não é não, sai, ele tem esse poder. Ele tem o poder, exatamente, né? Então não tente vencer seus pais pelo cansaço. Vençam seus pais com estratégia, pelo né? Entendo, não tenta vencer pelos seus pais pelo conflito, tipo, tenta vencer pelos seus pais por relacionamento. Falar e relacionar é 2 coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Uma das coisas que eu queria falar com você é... Você não tem uma live pra fazer? Tenho, mas a live é daqui a alguns anos. Cuidado. Calma. Ele é agenda dele. Bom, 2 coisas que eu quero falar com você. Outra coisa. Adolescentes,
essa que eu digo por parte nossa. Acho que isso aqui é exclusivo, acho que nem os pais sabem. Detalhe, pais, a gente repara muito em vocês. Mas tipo assim, muito. Tanto é, nós somos o espelho do que vocês passam pra gente. Então você sempre me passou, tem aquele vídeo que bombou, que foi desde quando que eu me preocupo da saúde mental. Pra quem não assistiu, depois passa um trecho. Mas o negócio é, você é o espelho, você sempre passou isso pra mim, meu pai sempre passou isso pra mim, e aqui tô eu. Alguns pais podem não ter um espelho assim. Então, eu digo pra vocês, adolescentes, por favor, quando você for olhar olhar o espelho que você tem em casa, os seus pais, não busquem os defeitos, busquem as qualidades. Se você quer ser uma pessoa boa, não fale, ai, meus pais, eles não são aquilo, são aquilo. Tenha aquilo que você fala, caraca, meu pai é firme nas suas opiniões, meu pai sabe falar bem, meu pai é extrovertido, pronto. Minha mãe pensa bem, minha mãe tem uma visão boa do mundo, isso é bom. Olha, a minha mãe ela é batalhadora da guerreira, bom, posso pegar isso. E ignora os pontos maus. Por quê? Por que você não olha o seu? Você também tem pontos bons e pontos maus, todo mundo tem. Então se você olhar e pegar o espelho ideal pra você, você avança. Dica de ouro. E uma coisa importante, filhos, deixa eu falar uma coisa importantíssima. É assim, ó, talvez você não tenha os pais que você gostaria de ter, ok? Você não tem. Você queria um pai de um jeito, uma mãe de um jeito. Deixa eu falar uma coisa importante. Deus às vezes não dá aquilo que a gente quer, dá aquilo que a gente precisa. Não esquece desse detalhe, tá? Não esquece disso. Mas uma coisa importante, talvez eu não seja a mãe que o Matheus gostaria que fosse, ou que eu fosse diferente, mas que eu fosse diferente em outras coisas, talvez mais isso ou mais aquilo, mais liberal, enfim. Mas deixa eu falar uma coisa importante pra vocês. Nós vivemos numa outra fase, nós vivemos numa outra era, nós não temos o conhecimento, aliás, a facilidade que vocês têm de conhecimento. Hoje se fala de desenvolvimento pessoal, hoje existe lives, coachings e blá 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 blá. Adolescência descomplicada. Adolescência descomplicada. Hoje tem muita ferramenta que nós pais não tivemos, certo? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. É muito fácil a gente olhar o palco da família dos outros com os bastidores da nossa família. Então, assim, o teu pai e a tua mãe é desse jeito. Você pode... Eu adorei o que o Matheus falou de ser espelho, mas deixa eu falar uma coisa também. Importante. Filhos, seus pais vão ser seus exemplos. Eles são os seus exemplos, seus maiores exemplos. Ou de tudo que você quer ser, ou de tudo que você não quer ser. Entende? Então, você tem a escolha. Se o Matheus não quiser ser nada daquilo que eu oriento ele a ser, ele seja tudo o contrário. Porque a escolha vai ser dele, entende? E você tem a escolha. Então não coloca nas costas dos teus pais você ser, por exemplo, a minha criação, como fui criada, é o oposto de como eu crio. Não que os meus pais foram ruins, mas eu pensei, o que era muito bom dos meus pais, eu vou trazer pra dentro do relacionamento que eu tenho com os meus filhos, que é a firmeza de caráter, que é a disciplina, que é o honrar o pai e a mãe, e o resto que eu achei que, olha, eu acho que dá pra conversar, eu acho que dá pra interagir, eu quero que meu filho seja um ser pensante, eu quero que meu filho seja desenvolvido por mim, entende? Que ele possa ir entendendo que toda essa muvuca que acontece dentro dele é normal, mas que vai passar, que se ele respirar, ele vai ter melhores atitudes do que simplesmente na hora do vucu-vucu a gente sair, né, querendo resolver tudo no grito. Então, ok, foi assim, mas não fui criada assim. Eu vim desenvolver isso. Então, tá vendo que dá pra você... Não é porque você não tem amor que você não vai dar amor, não é porque você teve amor demais que você vai ser meloso demais. Isso tudo é decisão sua, tá? Então, adolescentes, se o teu pai e a tua mãe não é o modelo que você sonhou, deixa eu perguntar, será que você é o modelo de filhos que eles também sonharam? Não é?
não é? É. Porque o muito que eu falo pra você? Filho, você é um menino incrível. Se eu pudesse escolher, eu tinha você todas as vezes novamente. Porque eu falo o quanto eu realmente amo e admiro. Até, você sabe disso. Até. Porque eu te fiz pensante. Então, se não tivesse, tinha alguma coisa errada. Certo? Mas, e se você não fosse? Será que eu conseguiria ser a mãe que eu sou sem você ser o filho que eu sou? Será? É uma boa dúvida. Não é? Vocês entendem que aqui não tem protagonismo? Responde aqui embaixo do comentário. Não tem protagonismo. Eu não sou uma mãe uau! Se ele não me permitisse liderar e orientar e construir isso. Mas por sua vez, se ele fosse tudo de incrível, como ele é, mas eu não tivesse disposta a permitir, a me abrir e a descer do salto, descer do pedestal de mãe, de eu mando e você obedece, entende? Vamos lá, eu continuo mandando e se obedecendo, nego, mas eu tô aqui pra te ouvir. O que você tem a dizer? O que você quer? Como é que eu posso fazer para que a coisa funcione melhor? Então é mais ou menos isso. Detalhe. É uma boa questão. Muitas pessoas perguntam pra você, especificamente pra você, nossa, como que você consegue ter todo esse bom relacionamento com seus filhos e tal? E eu vou dar a chave em poucos segundos. Você desce do salto de mãe para salto de amiga. Mas ponto, ela não deixou de ser mãe. Ela Ótimo, não deixou perfeito. de ser mãe. Ela só tá lá como minha parceira, como minha amiga, Sim. e como sempre vai estar. Mas antes de tudo, ela é minha mãe. Isso, então, quando for pra ser amigo, quando for pra ser parceiro, eu falo assim, e aí, mãe, beleza? Mano, é isso mesmo. A gente joga, a gente brinca, a gente conversa, a gente dá risada, a gente conta piada. Exatamente. Rola no chão, tá tudo certo. Agora, quando for pra ser mãe... Mas é o que você falou, não é quando for pra ser mãe. Eu nunca então, deixei de ser. Só coloca É isso aí, ótima, boa. ótimo, perfeito. Então, é isso. Bom, últimos 2 pontos, curtos pra gente Ainda terminar. tem 2. Ainda tem 2. Mas Isso vai sair caro pra você. Bom, uma das coisas que eu quero falar aqui, acho que isso aqui é basicamente para explicar. Muitas pessoas têm falado de conflitos em casa, principalmente porque a quarentena tá todo mundo tendo que ficar em casa, não tem muito o que fazer. E agora eu vou dar uma coisa que eu aprendi comigo mesmo há 3 anos atrás. Eu fiz uma live sobre pais e o que as redes sociais, há 3 anos atrás, o que tudo isso aqui... A mãe há 3 anos atrás eu tava falando pra mim, isso aqui atrapalha o relacionamento dos pais. E eu aprendi comigo mesmo e eu tô usando hoje. É pra você aprender. Adolescentes e pais, olha o meu recado pra mim mesmo. Pra você aprenda a trocar conflitos para começar a blindar o seu relacionamento. E aí, se parece uma coisa tão simples, mas é agora que eu vou te dar a chave. Faz o seguinte, coloca as mãos assim. Isso aqui é um conflito. A minha ideia, a minha cabeça fechada, e a tua ideia, a tua cabeça fechada. Dá conflito. Certo? Troque conflito, troque sua mente fechada por isso aqui. Faz isso aqui, Não, assim. Fecha sua mão, nessa ponta. Agora, faça você, em casa. Faz assim. Faz assim. Se você estiver olhando para a pessoa que está do teu lado, e aquela pessoa do teu lado está olhando para você, é isso aqui, Faz. Força. Nada quebra. Não rompe, né? Nada quebra. Isso é uma família, isso é um relacionamento. Então, por mais que qualquer coisa aconteça, eu sei que alguém vai estar aqui do meu lado, entendeu? Então, pare, troque conflito por relacionamento. É isso aí. E agora, para deixar a final, como construir um bom relacionamento? Eu acho que a primeira coisa para você construir um bom relacionamento é evitando conflitos. Aí eu vou te falar, pais, deixa eu falar uma coisa importante. Como é que eu consigo isso aqui em casa? É assim, eu evito a fadiga, entende? É assim, eles estão fazendo uma coisa que eu não gosto muito. Se eu só não gosto muito, eu me faço de louca, de desentendida e não ligo, e não vou lá. Porque pensa bem, olha só, olha o desgaste.
brigo agora, brigo daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, brigo. Eu falo o tempo todo isso em casa. Gente, não, esse nhenhenhen nem pensar. Chega, não é? Ele e o pai dele de vez em quando com os nhenhenhen e eu fico, nhenhenhen não. Por quê? Esse nhenhenhen, isso em todo relacionamento, marido e mulher, né, entre funcionários. Qualquer relacionamento tem perrengue. Qualquer relacionamento. Se você evita esse nhenhenhen, quando você tem que entrar numa, não tá desgastado um dia inteiro, entende? Então, se eu não desgastar o dia inteiro com, você não tirou isso aqui, você não pegou, você não sei o quê, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, que é uma reclamação muito dos filhos e que desgasta, né? Exemplo, mães, pais, você quer que isso fique aqui, ok? Isso fica aqui, é o lugar dele. Você, pai e mãe, acha que é aqui e você não quer mudar isso. Ele, por sua vez, pega aquilo dali pra usar pra alguma coisa e porta em outro lugar. Você tem duas alternativas. Uma, que é a mais comum. Mateus, põe aquilo lá. Mateus, por que você tirou de novo? Mateus, por que você fez isso? Você não sabe, Mateus, que não era aquilo que eu queria? Porque você não sabe que não é isso, que não é... Gente, você vai fazer tudo isso todos os dias da sua vida. Porque ele vai continuar usando, já que ele achou outra coisa pra fazer com aquilo. Ok? Então, assim, o que eu penso? Ok, que saco. Ele tirou de novo de onde eu falei. Eu passo e falo, filho, coloca lá. Entende que o resultado final vai ser colocar lá de novo. Só que, eu simplesmente passei e falei, filho, põe lá de novo, põe lá. Não é lá de novo, porque ela vai ser lá de novo todo dia. Mas você vai falar, filho, põe lá, tamanho. Ponto. Outro, você vai, desgasta, infla, o pretinho do coração, sabe, aquela, né? Tudo isso vai acontecer para no final você aí ele vai lá e põe lá de novo. É isso, acho que se você conseguir ir evitando esse tipo de coisa, sintetiza. Você quer que vai lá e põe tire a toalha de cima da mesa? Mães, deixa eu falar uma coisa. Teu marido não faz isso até hoje? São 20 e tantos anos e ele continua colocando a toalha lá em cima da cama, deixando a tampa da privada erguida. Quer dizer, uma vida tentando. Só que aí você pode simplesmente falar assim, baixa lá a tampa do banheiro, por favor. Pronto. Do quê? Nossa, de novo! Deixa eu falar uma coisa. Esposas, mães, esposas, mães, não seja a chata da sua casa. Seja legal, entende? Porque se você for legal, você ainda ganha. Eles não vão querer te irritar e também vão querer te agradar. Entende? Pega essa. Então, se você for a maravilhosa, eles além de tudo vão falar, poxa, isso ela não gosta. Quem sabe tenha 2 pontos, um pra te obedecer e um pra te agradar. Isso facilita um monte. Muito bem. Né? É isso? É isso. Agora, a pergunta. Quem ganha? Eu não sei quem ganha, mas eu sei que os dois perdem. Então, não tem quem ganhe, certo? Exatamente. Acho que a gente é prova disso, né, filho? Uhum. Toda vez que eu tenho que usar, e tem, é óbvio que de vez em quando, é muito raro, mas tem, que eu tenho que usar o meu autoritarismo, porque eu não tô num dia bom, né? Eu não tô num dia bom e ele me pegou nesse dia ruim. Que graças a Deus não é sempre, mas acontece. Por isso que eu fiz essa cara. E nesse, né? E nesse dia que ele me pegou num dia ruim, eu tive que falar deu, sem querer ouvir mais, ok? Pode, acontece. Eu não me sinto vencedora nesse dia, porque nesse dia eu quebrei uma coisa que a gente vem construindo, que é ele poder falar. E mães, a gente sabe, pais, né, de adolescentes, nós sabemos que é difícil abrir esse canal de comunicação. Depois que você abre, é uma outra situação, né? Mas a gente, eu não gosto de podar, porque quando eu podo,
incomodo, eu quebro um pedacinho dessa comunicação que existe. Então eu não me sinto nada vencedora. Não é porque eu falei, cala... Não é isso, tá, gente? Mas eu tô colocando. Quando um pai precisa, cala a boca porque eu tô mandando, é porque os teus argumentos se acabaram. Entende? Então é porque você teve que sair da posição de pai para autoritarismo, para militarismo. Entende o que eu tô dizendo? Então eu acho que teu filho não entendeu o que você quis dizer. Então você não ganhou com isso. Eu acho que é isso. E vocês? Não, adolescentes, se você pegar o seu pai no dia ruim, seja esperto e não fica longe, fica, te amo. Que nem você vai fritar um ovo, você coloca um escudinho, né? Pelo menos eu. Pelo menos ele. Pelo menos eu. Ué, não é perfeito, né? Pegou com a minha imagem. Mas, por exemplo, quando você pega seus pais no dia ruim, ou se tiver constante isso, estiver desgastado, já aproveitando, evite esse conflito, não bata o pé, não fique bravo, não, se eu escutou um cala a boca, não faz o que, eu não quero escutar isso. Tem que ser a última palavra, sai, né? Não bata o pé, não bata a porta, não faça isso. Porque, por mais que venha aquela... Pode vir, em alguns casos, o adolescente fala assim, mas quando você vai ver, desgastou mais um pouco, ou seja, menos relacionamento, menos entendimento e mais não. Porque não vai ter negociação. Então, é isso. Então, não batam no pé, não faça essa coisa, não dá linha. E assim, aqui não é uma quebra de braços, entende? Aqui não há disputa, aqui há a ideia de que os dois, estão construindo uma vida, um futuro, um relacionamento e para beneficiar o filho, porque o pai é o que o pai quer, gente, isso sem dúvida nenhuma, eu posso falar por 100% dos pais de verdade, pais que amam seus filhos, que o mais a gente quer da vida é que vocês sejam incrivelmente felizes e bem-sucedidos. Então, não tem quem ganhe. Na disputa não tem quem ganhe. Os dois vão perder. Muito bem. É isso. E é isso, gente. Foram basicamente uma conversa de quantos anos? 16, quase 15 anos, quase 16 anos de construção de relacionamento. Então, basicamente, a gente vai passar a nossa experiência. Eu sei que eu sou 15 anos, mas são 15 anos com ela, então é uma experiência. 15 anos, é duro. Me chavecando. Claro. Mais chance de sim, né, gente? Sim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não sei como você está vendo isso pelo YouTube, pelo podcast. Não sei. Só sei que fiquem bem e evitem conflitos. Dá beijo.